para uma aula agora que eu sei que todo mundo gosta, que é dedução de equação. Na aula de hoje, nós vamos deduzir a equação da continuidade e a equação da energia. Da equação da energia ou do movimento de um fluido real, a gente vai chegar na equação de Bernoulli, fazendo algumas considerações, e também vamos chegar na equação fundamental da hidrostática. Então, a aula de hoje é só dedução de equação. Vamos lá? Vou iniciar essa aula falando para vocês sobre a equação da continuidade. Vamos tomar então um volume de fluido infinitesimal, que a gente vai chamar esse volume de Devol, já que ele é infinitesimal, escolhido no interior de um fluido em escoamento. Ele tem uma massa específica ρ, que está referido a um sistema de eixos cartesianos ortogonal. Então, aqui está o nosso elemento volumétrico, certo? Vamos pensar que nesse elemento, no instante t, a massa desse elemento é m. Concordam comigo? No instante t mais dt, ou seja, passado algum tempo, a massa ela tende a variar, uma vez que a gente não considera que esse fluido está em escoamento permanente, etc. Então, pode haver uma variação aí da massa. Então, no instante t mais dt, a massa vai ser m mais dm. Concordam comigo? Bom, então a variação da massa nesse volume em um intervalo de tempo dt vai ser a variação da massa, né? Então, a massa, a gente sabe que massa é igual a ρ vezes dvol. dm, quer dizer, é ρ vezes dvol. Dvol, a gente pode considerar escrito em relação a um sistema cartesiano triortogonal, dx, dy, dz. Então, foi isso que eu fiz aqui. Então, a variação da massa no volume dvol vai ser dρ, dx, dy, dz, em função do tempo dt. A taxa de variação dessa massa com o tempo no volume dvol vai ser a variação da massa em um dt, em um próprio dt, que vai ser, né, a variação de ρ no tempo vezes dx, dy, dz, ou seja, vezes a variação do volume. Então, a variação da massa específica no tempo vezes 1 dvol, tá certo? Bom, se a gente considerar, então, vamos considerar que tem um fluxo de massa acontecendo aqui ao longo do meu dvol. Então, eu considero, por exemplo, nessa face de cá, que está entrando uma vazão em massa, vamos pensar então no eixo OY, essa daqui mesmo, que está entrando uma vazão em massa dada por ρ vezes velocidade vezes dx, que é a área, que é o lado, né, vezes dy, dz, que é este lado. Então, ρ vezes v vezes dA, que é a própria definição de vazão em massa. Vazão em massa é igual a ρ vezes v na direção do escoamento, ou na mesma direção da área, vezes dA. dA aqui, para mim, que é essa área aqui, é dx, dz. A massa que sai é a massa que entra mais uma variação, né? Então, a massa que entra, ρ vezes v vezes dx, dz, mais a variação da massa em relação a essa coordenada dy. Então, variação de ρ vezes v em relação a dy. Então, fazendo o balanço de massa, a massa que entra menos a massa que sai vai resultar em menos a variação da massa específica vezes a velocidade em 1 dvol. Eu faço isso para todos os eixos coordenados. Então, vou fazer agora para o eixo OX. Então, vou considerar aqui que eu tenho uma massa entrando, uma vazão em massa entrando, ρ vezes u, que é a componente de velocidade na direção do eixo x,
E a massa que sai, a vazão em massa que sai, é a que entra mais uma variação de massa. Fazendo o balanço de massa, a massa que entra menos a massa que sai, resulta nessa expressão. Vou fazer isso para o eixo OZ. Então, a massa que entra, ρ vezes W, a componente de velocidade na direção do eixo Z, vezes dx, vezes dz, que é a área desse elemento, da base aqui do elemento. A massa que sai é a massa que entra, mais uma variação dada aqui pela mudança de coordenadas, né, ao longo do eixo Z. O balanço de massa, portanto, resulta nessa expressão. Bom, considerando que a equação da conservação da massa afirma que a massa que entra na unidade de tempo menos a massa que sai na unidade de tempo é igual à taxa de variação da massa com o tempo no interior do volume, a gente vai juntar as quatro equações que nós desenvolvemos até então. Então, primeiro, a taxa de variação da massa com o tempo no interior do volume, nós vimos lá nos primeiros slides que era a variação da massa específica com tempo vezes o dvol, né? E aqui o balanço de massa para as três direções. Então, colocando aí, a gente chega nessa expressão. Essa expressão, se nós dividirmos ela membro a membro pelo dvol, ou seja, por dx, dy e dz, a gente vai chegar numa equação desse tipo aqui, que é a equação na forma diferencial da conservação da massa, né? Para um escoamento, quando se considera um volume elementar de fluido de massa específica igual a ρ, né? Ou na forma vetorial, eu posso escrever que o divergente de ρ vezes o vetor velocidade é igual a menos a variação da massa específica no tempo. Nós podemos considerar algumas especificidades. No escoamento permanente, a variação da massa específica no tempo é igual a zero. Portanto, a derivada parcial em relação às coordenadas cartesianas da massa específica vezes a velocidade, o somatório disso daí é igual a zero. Já se nós considerarmos o escoamento incompressível, a massa específica não varia. Nesse caso, a soma das derivadas parciais da velocidade em relação aos eixos cartesianos é igual a zero. Em termos finitos, quando o escoamento se dá ao longo de um tubo de corrente, é possível escrever a equação da conservação da massa em uma forma mais intuitiva. Então, vamos considerar o escoamento de um líquido através de um tubo de corrente em regime permanente, ou seja, as propriedades do escoamento não variam ao longo do tempo. Para a área elementar dA1 e para a área elementar dA2, é possível escrever a equação da conservação da massa, ou seja, a quantidade de massa que entra na seção 1 é igual à quantidade de massa que sai na seção 2. Beleza. A vazão em massa pode ser escrita em termos da massa específica vezes o vetor velocidade vezes a área, né? Se a área estiver na direção do vetor velocidade, na mesma direção e no mesmo sentido, a gente pode fazer o produto escalar como sendo o produto simples, então V1 dA1. Integrando ao longo da área, a gente vai ter integral na área de ρ1 V1 dA1 é igual a integral na área de ρ2 V2 dA2. Sabendo que o escoamento é incompressível, a massa específica não varia, nem em cada seção e nem de uma seção para outra. Portanto, a gente pode tirar a massa específica para fora. Se nós integrarmos a velocidade na área, a gente vai encontrar a própria velocidade média. A gente representa a velocidade média com um tracinho em cima. E, portanto, então, vai ficar ρ1V, velocidade média na seção 1 vezes a área 1, é igual a ρ2 vezes velocidade média na seção 2 vezes a área 2, certo?
Bom, se a massa específica não varia de uma seção para outra, porque o escoamento é incompressível, então a gente pode cortar, ρ1 é igual a ρ2, e vamos ficar com V1, A1 é igual a V2 vezes a área 2. Essa equação nos mostra que para um escoamento incompressível, a vazão em volume, que é, V1 vezes A1, é a própria vazão em volume Q1, é igual a V2 vezes A2, que é a própria vazão em volume Q2, A vazão em volume é constante ao longo do escoamento. Embora as velocidades possam variar, de uma seção para outra. Esse resultado, ele é importante porque nos permite concluir que se o escoamento for incompressível, se eu aumentar a seção do escoamento, aumentei a seção do escoamento, área 2 aumentou, então a velocidade 2, na seção 2, ela tem que diminuir para que haja continuidade nas vazões, certo? Bom, nos problemas envolvendo hidrodinâmica, normalmente dispomos de 6 equações básicas para a solução destes problemas. As equações são 3 equações do movimento, uma em cada eixo, Uma equação da continuidade, que nós acabamos de ver, uma equação da energia e, no caso de gases, nós temos as equações de estado. Então, nós vamos ver aí a equação da energia, ou a equação do movimento de um fluido real. Então, vamos considerar um volume elementar de fluido, dvol, na forma de um paralelepípedo retangular que tem o centro de gravidade coincidente aqui com o ponto P. Então, nesse dvol, nós vamos ter uma massa de fluido, dm, nós vamos considerar dm, que é um infinitesimal de área de massa desse fluido. Esse volume ele está sujeito à ação de forças de campo, por exemplo, a força peso, e também a forças de contato, que são forças decorrentes da pressão e da tensão, certo? Esse infinitesimal também ele está com uma velocidade v, no instante t, está sendo considerado nas proximidades da superfície terrestre, onde a aceleração da gravidade vale g. A área da base desse paralelepípedo a gente vai chamar de dA, e a altura do paralelepípedo nós vamos chamar de ds. Então, essa altura aqui nós vamos chamar de ds. Certo? Que está na direção tangente à trajetória do escoamento. E, perpendicular a essa trajetória, nós temos um vetor normal, que é perpendicular aqui à trajetória T, do escoamento no ponto P. Bom, essas direções N e T são ortogonais. Se não existirem processos termodinâmicos e não houver eventuais variações de energia devido à realização de trabalho, ou seja, a presença de bomba ou de turbina que pode promover energia ao escoamento ou retirar energia do escoamento, a equação do movimento ela vai ser estabelecida a partir da aplicação da segunda lei de Newton para essa infinitesimal de massa dm no instante de tempo t, Então, no ponto P, a cota é z, a massa específica é ρ, a velocidade na direção tangente é v e a tensão cisalhante vai ser chamada de τ. Então, vamos observar aqui o que nós temos em termos de geometria. Eu tenho aqui uma trajetória do escoamento, que é essa trajetória S aqui, que está representada por um traço vermelho, certo? Tangente a essa trajetória, eu tenho o meu eixo coordenado que eu defini, que é um eixo T, ou seja, eixo tangente. Perpendicular a esse eixo no ponto P, eu tenho um eixo normal. Então, eu tenho um eixo
um par de eixos aqui perpendicular entre si. Bom, esse eixo tangente aqui, ele forma com a horizontal um ângulo alfa, tá? Tá definido aqui. Bom, então, esse cateto aqui, né, a hipotenusa quer dizer, esse trecho aqui, vai ser o próprio DS, o próprio deslocamento aqui ao longo da direção na trajetória. Então, DS. Beleza. Perpendicular aqui, ou seja, na direção de N, eu tenho uma alturinha aqui do paralelepípedo, DN, definida aqui. Então, eu vou ter DN aqui, DS nessa direção aqui, certo? E o ângulo alfa vai estar aqui e aqui. Então, eu vou definir, vou considerar aqui um ângulo θ entre a direção da tangente e a vertical, né? Assim, eu consigo definir dois triângulos. Esse triângulo aqui, que tem um ângulo θ, alfa e um ângulo de 90 graus, e esse outro triângulo aqui, semelhante ao primeiro que eu defini. Então, eu posso definir o cosseno do ângulo θ como sendo dz sobre ds, e cosseno do ângulo alfa como sendo dz sobre dn. Correto? Bom, a massa de fluido contida nesse volume dvol, no intervalo de tempo dt, vai ser dm é igual a ρ dvol, onde o dvol eu vou considerar como sendo dA, a área da base do paralelepípedo, vezes ds, que é essa distância aqui. Aqui sendo dA. A equação do movimento do fluido vai ser estabelecida considerando que a resultante de todas as forças que agem sobre a massa dm é igual ao produto da massa pela aceleração, ou seja, segundo a lei de Newton. Então, vamos considerar a componente das forças segundo a direção tangente. Direção tangente, vou considerar forças de pressão. Eu tenho uma pressão agindo nessa face aqui do paralelepípedo, que a gente vai chamar de dA. Então, PdA é a força que está agindo nessa direção. Na outra direção, na outra face, age uma força de pressão no sentido contrário, dada por P, mais a derivada de P em relação a S, já que eu mudei de posição, vezes o dA, né? Isso daqui vai ser igual, né? Fazendo aqui, cortando PdA com PdA, vai ficar menos a variação da pressão ao longo de S, ds/dA. As forças cisalhantes, que agem aqui nessas faces do fluido, vão ser tal vezes dA asterisco, que age nessa área aqui, menos a tensão no outro sentido, que age na outra face, tal vezes menos d tal dn vezes dA asterisco. Então, resultando nessa expressão aqui. E, por fim, as forças de campo, considerar a força peso, que está agindo aqui na vertical. Só que nós temos uma componente que vai agir na direção tangencial, né? Que está para o lado de cá. Então, vai ser menos ρg dvol cosseno de θ, né? A gente já definiu que o cosseno de θ é igual a dz ds. Então, por fim, nós vamos ter essas três resultantes aqui. Supondo que o vetor velocidade tangencial seja uma função de S e de T, dos dois eixos coordenados que eu defini, né? Um tangencial ao movimento e o outro normal a essa direção no ponto P, que eu estou considerando,
eu posso definir o vetor velocidade como sendo função de s de t. Portanto, a aceleração é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, né? Então, aí eu posso derivar em relação ao tempo as duas variáveis, e aí eu vou ficar com uma expressão que vai me dar um termo, a aceleração convectiva, variação da velocidade com o tempo, ou aceleração, né? Mais a aceleração local, certo? O vetor velocidade, ele tem a direção da tangente à linha de corrente. Então, ele está nessa direção aqui, né? Portanto, eu posso reescrever essa equação tirando o tracinho de vetor, né? Posso escrever aqui em termos do módulo do vetor. Segundo a lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração na direção tangencial. A força tangencial é a massa vezes a aceleração na direção tangencial. Substituindo as forças encontradas lá pelo equilíbrio de forças que nós fizemos, né? Então, substituindo aqueles termos que nós encontramos, é igual, e nós vamos igualar aqui com dm, que é ρ vezes dvol, vezes a aceleração na direção tangencial que nós acabamos de encontrar no slide anterior. Bom, e aí a gente vai chegar numa equação desse tipo aqui. Essa equação relaciona as forças que atuam sobre uma massa dm, contida num volume dvol, com a força de inércia, né? Sabendo, então, que V dV ds é igual à derivada de V ao quadrado sobre 2G em relação a S, então, e dividindo, né, ambos os membros por ρ vezes dvol, a gente vai ter uma equação que expressa o equilíbrio entre as forças por unidade de massa que atuam nesse volume que eu estou considerando e a força de inércia por unidade de massa, que é essa equação aqui. Observe que cada parcela dessa equação representa força por unidade de massa, ou simplesmente aceleração devido às forças de pressão, forças cisalhantes e força gravitacional e de inércia. Bom, a gente pode considerar o fluido como sendo um fluido ideal, ou seja, sem tensões cisalhantes, então o termo da tensão cisalhante vai a zero, incompressível, a massa não varia, né? A massa específica não varia e nenhuma grandeza varia ao longo do tempo. Se nós simplificarmos aquela expressão anterior, fazendo essas considerações, nós chegamos numa expressão desse tipo aqui. Já que a soma das derivadas em relação a uma variável é a derivada da soma, a gente pode escrever essa equação aqui, que vai ser a equação de Euler para o caso de um escoamento unidimensional. Então, se nós, além disso, ainda considerarmos o escoamento do fluido ideal, incompressível, permanente e ao longo de uma trajetória entre dois pontos definidos P1 e P2, basta integrar essa equação, certo? Então, integrando entre os pontos 1 e 2, nós vamos ter a seguinte equação, que é a própria equação de Bernoulli. Né? Se a gente dividir esses membros da equação anterior pela gravidade, nós vamos encontrar o resultado que expressa a equação de Bernoulli para o escoamento de um fluido ideal, incompressível, em regime permanente que ocorre entre dois pontos, P1 e P2, ao longo de uma linha de corrente no interior de um fluido em escoamento, né? Sendo Z1 a cota do ponto 1, P1 a pressão do ponto 1, γ o peso específico do fluido, V1 a velocidade do fluido na seção 1 e G a aceleração da gravidade. Essa constante H nós vamos considerar como sendo a carga total do escoamento, ou então chamada constante de Bernoulli. Né? Então, com tudo isso, a gente pode perceber que a carga na seção 1
ela deve ser igual à carga na seção 2, né? Que é igual à carga total do escoamento. Bom, e aí a gente vai ter, então, a nossa equação de Bernoulli. Nessa equação, cada parcela significa energia por unidade de peso de fluido, assim como H representa a energia total por unidade de peso de fluido. Né? H vai representar toda a energia mecânica por unidade de peso de fluido que o escoamento possui em uma dada posição. Esse valor, quando computado para todos os pontos da linha de corrente, então, se eu considerar a linha de corrente e for considerando o valor da carga em cada ponto, eu consigo construir a linha de energia ou a chamada linha do gradiente hidráulico. Nós vamos ver isso mais à frente. Z é a cota ou a carga de posição que vai denotar a energia potencial gravitacional por unidade de peso do fluido daquele ponto. Ela é medida em metro, Newton vezes metro por Newton ou Joule por Newton. P sobre gama é a carga de pressão ou carga efetiva ou carga piezométrica. Lembrem desse nome, nós vamos utilizar muito. Que significa a energia de pressão por unidade de peso de fluido. É medida em Newton vezes metro por Newton, ou seja, metro. V2² sobre 2G representa a carga de velocidade ou carga cinética, que significa a energia cinética por unidade de peso de fluido. É medida em Newton vezes metro por Newton, ou então apenas metro. Então, como eu falei para vocês, se nós computarmos ao longo de todo o escoamento as parcelas, né, em cada ponto da linha de corrente, nós vamos ter uma linha chamada linha de energia, que representa a energia total por unidade de peso de fluido, né, que vai ser representada aqui. Então, se eu calcular a energia nesse ponto aqui, ela está lá em cima. A energia nesse ponto aqui, ela está aqui. A energia nesse ponto aqui, e ligar esses pontos, eu vou compor a linha de energia, certo? A linha piezométrica, ela é definida pela carga devido à cota, somada à carga devido à parcela piezométrica, a cota piezométrica. Então, somando-se a cota do ponto mais a carga de pressão, a gente tem definido aí a linha piezométrica. Bom, voltemos agora à nossa análise, observando as componentes daquele equilíbrio, né, em relação à normal. Então, nós fizemos o equilíbrio segundo a tangencial, e aí a gente chegou na equação de Bernoulli. Se nós verificarmos as componentes de força segundo a normal, aquela trajetória, a gente vai chegar em uma outra equação muito importante. Então, vamos pegar as forças de pressão na direção normal, nós vamos ter essa resultante. Não há tensões cisalhantes, já que né, a gente está pegando apenas na direção normal, porque a tensão cisalhante, por definição, ela só age na direção tangente. Já a força de peso, ela vai ter uma componente na direção normal, né, que vai ser menos ρg dvol cosseno de alfa. A gente já viu que cosseno de alfa é dz dn. Então, da segunda lei de Newton, a força na direção normal é igual a massa vezes a aceleração normal. A aceleração normal vai ser ρ vezes v ao quadrado dividido pelo raio de curvatura do ponto P. Então, fazendo aí, as forças é igual a massa vezes a aceleração, certo? A gente vai chegar numa expressão desse tipo, se nós dividirmos todos os membros aqui por dvol. Se a trajetória que esse fluido fizer for uma trajetória retilínea, é possível considerar o raio de curvatura como sendo infinito. Nesse caso, a expressão chega a ficar dessa forma, né? Pelo fato da pressão só variar com a posição z, com a cota z,
a gente chega numa expressão desse tipo aqui, que é a própria equação fundamental da hidrostática que nós vimos lá na aula passada. Estão lembrados? Bom, pessoal, na aula de hoje é só. Nas próximas aulas, a gente vai continuar deduzindo algumas expressões importantes para nós em Hidráulica 1. Qualquer dúvida, basta me procurar. Muito obrigada e até a próxima aula.